Bom dia, meus amados e amadas. A minha saudação a você em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 31 de maio de 2024, sexta-feira. Vamos aqui continuar meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso texto é capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Amém? O contexto é o mesmo contexto onde Paulo está nos exortando a uma vida santa. O crente, o convertido, o santo, ter essa vida santa, que é uma vida prática aqui na terra. Amém? Vamos aqui ao versículo 18, que ele vai começar dizendo assim: E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Ninguém de sã consciência tem a compreensão de que vinho embriaga, né? Então o apóstolo Paulo começa chamando a atenção para isso. Se agora é um convertido, aí se você se embriagava com vinho antes, não se embriague mais. Amém? É bem clara a palavra, não tem rodeios. Tá certo? Eu vou aplicar isso até uma palavra, uma bebida mais forte também. Paulo usa a expressão vinho. A gente pode imaginar que isso seja relativo a bebidas que embriagam, tá certo? Então ele está fazendo essa recomendação: não vos embriagueis com vinho. E ele faz uma afirmação e diz: em quem há dissolução. Olha, dissolução, assim, ele engloba todos os meios possíveis de pecado. Dissolução, ser uma pessoa dissoluta, assim, é falta de moral, sem disciplina moral, com ausência de respeito. A pessoa perde o sentido, fica sem moral aí, tá certo? E depois está bêbado, não quer saber se foi de vinho, de cachaça, de uísque, não, é um bêbado, tá certo? Se é rico ou pobre, é um bêbado. Você olha, vem cambaleando aí, é um bêbado. Não quer saber se é um mendigo ou se é um empresário. Se tiver embriagado, ele é um bêbado. E Paulo vai recomendar isso aos santos. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Perde a condição moral, a disciplina moral. O cara bêbado, ele perde o seu senso. É uma loucura, tá certo? Eu falo por experiência própria. Graças a Deus, Jesus me libertou. Amém? Mas ele vai dizer que além de não encheis de vinhos, que há dissolução, ele recomenda: enchei-vos do Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo que habita em quem crê. Tá certo? E Paulo faz essa recomendação para que a gente não se não encha a cara de manguaça não, tá certo? De vinho. Se encha do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele enche o coração do cristão, do crente, e ele traz uma nova compreensão. Esse contraste entre a embriaguez com bebidas e vou dizer assim, essa embriaguez com o Espírito Santo, como você fica como se tivesse embriaguez, você não perde o sentido, você fica cheio de graça, tá certo? Então, Paulo vai tratar desse contraste entre a embriaguez com o vinho e estar cheio do Espírito Santo, tá certo? Claro que quem está cheio do Espírito Santo não perde a consciência, tá certo? A gente vê algumas aberrações aí em igrejas que se diz evangélico, o cara rolando pelo chão, fazendo como se fosse um macaco, um bocado de palhaçada aí. Isso é o espírito do demônio. O Espírito Santo deixa a pessoa consciente, claro, vendo as coisas com clareza, com sabedoria e alegria na alma. Esse negócio aí, isso é o demônio, tá certo? Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia de alegria. Liso, mas com alegria, tá certo? É isso que o Espírito Santo faz. E Paulo compara isso com a bebida, porque de certa forma o bêbado fica rico também, né? Mas, amada, a recomendação é exatamente esse contraste entre a embriaguez com bebidas e estar cheio do Espírito Santo, tá certo? Eu vou fazer uma recomendação aqui para você que é crente, tá certo? Cuidado aí. O alcoólatra, ele começa com o primeiro gole, tá certo?
Eu me lembro, eu tinha 12 anos de idade quando eu tomei o primeiro gole. Isso virou um vício grande. Então, cuidado com você que toma aí o primeiro gole para isso não lhe dominar. O Paulo está dizendo que deve dominar é o Espírito Santo na vida do crente, tá certo? Vamos aqui ao versículo 19 do capítulo 5 de Efésios, que diz assim: falando entre vós com salmos, ou seja, no Velho Testamento, os salmos eram cantados como louvor a Deus, e salmos realmente são louvores a Deus, tá certo? E a igreja primitiva cantava, nós ainda cantamos ainda, graças a Deus, a igreja cristã canta salmos ainda como adoração a Deus, então é isso mesmo, falando entre vós com salmos, ou seja, com coisas que adorem a Deus, por isso que crente dá glória a Deus, tá bom? Diz aleluia, diz amém. É isso, tá certo? Então o Salmo, Paulo ele vai estar dando essa importância para esse louvor direcionado a Deus, para aquilo que glorifica a Deus. Olha, tem música aí que a gente escuta, dói a alma, que é uma verdadeira perversão. Então, Paulo vai dizer isso mesmo. Agora fale entre vós com salmos, com cânticos que louve ao Senhor. E ele vai continuar dizendo, entoando louvores de coração ao Senhor. Isso é com o coração, tá certo? É com a alma. Isso é sentimento, amar a Deus mesmo assim. E aí cantar coisas que glorificam a Deus, falando entre vós com salmos, ou seja, isso que adora a Deus, entoando louvores de coração. É sentimento, é alma, a alma cheia de Deus, aí louva a Deus. Amém? Isso precisa ser entendido por aqueles que são convertidos, certo? E deve ser vivido dessa forma. Então, Paulo destaca isso. Isso é muito interessante para que nós possamos entender, tá certo? A adoração a Deus é um sentimento da alma, tá certo? Comparar assim com a música secular. A música secular fala de paixão, fala de amor e demonstra sentimento. Eu estou tirando aqui de fora as que são pejorativas, porque as imorais nem interessam. Mas tem música secular que fala de sentimento de um homem para uma mulher, isso é glorioso, é gracioso. Então, é esse mesmo sentimento que nós devemos ter a Deus, de adoração, declarar assim o nosso louvor do coração. Eu vou dizer assim, um coração apaixonado por Jesus, amém? Ele vai terminar com hinos, né? Assim, a diferença entre salmos e hinos, a gente não nota, não tem tanta diferença. Acho que tudo é adoração a Deus, mas assim, não dá para designar assim, como Paulo está, assim, a diferença entre salmos e hinos, né? Mas a gente pode pensar que hinos são músicas aí feitas apropriada, como é feito até hoje, de adoração ao Senhor, tá certo? São hinos que são apropriados, música que honra a Deus, assim, é um ódio, é uma música menor, uma música pequena que adore a Deus, tá certo? E ele vai tentar dizendo com cânticos espirituais. Ora, as canções espirituais, elas são ódios, elas são pequenas canções de adoração a Deus, que elas podem ser recitadas por um coral, por um grupo, ou individualmente, uma pessoa cantando solo, né, ali fazendo uma adoração ao Senhor, mas que tem um sentimento espiritual que se envolva. Eu vou juntar isso aqui, não está na Bíblia, é só pela compreensão, porque eu já presenciei isso muito graciosamente. Eu já vi uma pessoa cantando em outras línguas um cântico espiritual, era como uma melodia, uma coisa suave, agradável. Amém? É uma coisa suave, que agrada a Deus, é um cântico espiritual que eleva a sua alma em adoração ao Senhor. Amém? Isso é muito gracioso, Paulo vai destacar essas coisas, nos ensinando. E eu estou dizendo aqui para você, tá certo? Vou voltar a o versículo 18 diz que não devemos nos embriagar com vinho, né, ou qualquer outra bebida, que há dissolução, a briga, né? O cara perde o sentido, fica, aqui no Ceará a gente diz, fica botando boneco, né? Perde a noção da vida. Mas nós possamos nos encher do Espírito, né? Para poder adorarmos ao Senhor, louvar a Deus, fazer música, assim, cantos espirituais. Se for cantar em outras línguas, em cantos espirituais, estou dizendo que já vi isso, presenciei. Mas o canto espiritual é esse canto que vem da alma, do sentimento, que é uma pequena canção feita como adoração ao Senhor. Amém? Portanto, assim, seja salmo, seja hino, seja cantos espirituais, contanto que isso realmente adore ao Senhor. Amém? Eu canto ruim que só, mas de vez em quando eu canto aqui sozinho, chega choro em adoração a Deus.
ele merece a nossa adoração. Ele é digno de louvor, de glória, de honra e majestade. Amém? Encha-se do Espírito de Deus e você vai ter motivo de louvar ao Senhor. Deus te abençoe, abençoe a tua casa e te abençoe em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, não vai fazer bobagem não, tá certo? Como o texto aqui está falando de vinho, não vai tomar vinho não. Você vai encher a cara de catuaba, vai perder a noção, esquecer até da mulher que ficou em casa. Amém? Deus te abençoe, te dê uma boa sexta-feira em nome de Jesus. Amém.